Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Vamos trazer mais um áudio hoje, atendendo a algumas perguntas, alguns questionamentos das últimas semanas. O título de hoje, então, seria: Os animais também evoluem? Vamos trazer aqui uma série de informações que nós temos recebido nos últimos tempos sobre a evolução dos animais. Os animais são consciências que também passam pelo processo da evolução, assim como os humanos. Muitas provas já estão surgindo de que os animais não são mais os mesmos de alguns anos atrás. Eles também estão passando para uma dimensão mais elevada, como consciências também se elevam, junto com a terra, junto com os vegetais, junto com os hominais. Eles também fazem agora um salto quântico dentro da evolução das espécies. Quem está provocando tudo isso é a luz que chega nesse momento em forma de luz adamantina. Vamos aqui tentar orientar algumas pessoas que questionam sobre isso, porque foram muitas as perguntas, os questionamentos. Em cada áudio feito, mesmo que o tema não se refira a animais ou qualquer reino da natureza, aparecem essas perguntas dos leitores, dos ouvintes. Os animais também vão evoluir? Sim, obviamente que sim. Não somente os animais, os vegetais, também os elementais. E os hominais, obviamente que são as consciências mais visadas neste momento de transição planetária, porque dentro dos reinos, a consciência hominal ela está um pouquinho acima em termos de entendimento, em comparação com os reinos da natureza. Mas a evolução ela é mais ou menos equivalente. Na medida que os humanos, como almas encarnadas, fazem agora, ou pelo menos têm a oportunidade de fazer a ascensão, as consciências que estão paralelas aos humanos, no caso aqui os animais, que vamos falar sobre isso mais especificamente hoje, também passam por um processo de salto quântico. Muitas vezes foi colocado em textos, em áudios, para que se observem os nossos animais, principalmente aqueles que estão próximos, como os animais domésticos, cães e gatos principalmente. Eles não são mais os mesmos animais de alguns anos atrás. Parece que eles estão num nível de consciência tão elevado que eles entendem as palavras, a conversa das pessoas. Aliás, eu diria que não só a conversa, eles entendem a nossa intenção, o pensamento. Se você olhar para o teu cachorro, para o teu gato e tiver uma intenção, por exemplo, vai sair, dar uma passeada. Se você olhar para ele e só pensar, eu vou dar uma volta, vou sair por aí, dar uma caminhada, dar uma volta no quarteirão, sair de carro, o animal vai se manifestar. Ele vai dar uma demonstração que ele está entendendo o que você vai fazer. Isso não acontecia há 20, 30 anos atrás. Nós temos aqui os parâmetros da entrada do nosso planeta e do sistema solar no cinturão de fótons, que nada mais é do que o feixe de luz que atravessa a galáxia, passando pelo Sol central de Alcione, e que a cada 13 mil anos, em média, o nosso sistema solar atravessa esse cinturão de luz. Aí existe a Era da Luz, que dura 2160 anos, tanto na Era de Aquário quanto na Era de Leão. E nós entramos na Era de Aquário agora em 2012, então são 12 anos. De lá para cá, os animais também estão demonstrando que eles evoluem
na mesma proporção que os humanos, obviamente dentro do seu reino. Há poucos dias, eu acho que foi nesta semana que passou, eu vi algumas reportagens falando que estudos demonstram que certos animais, e lá especificava os macacos, uma espécie de macacos, estavam utilizando de utensílios, de ferramentas, de artifícios para conseguirem a sua alimentação, enfim, o seu dia a dia, exatamente como eram os homens no tempo primórdio, no tempo da pedra lascada. Os humanos começaram a se utilizar de utensílios, pedras, gravetos, algum outro instrumento que eles conseguiam construir com vegetais, principalmente. E isso impressionou o grupo de estudos, porque isso não era comum há pouco tempo. Mas o mais incrível é que, ao mesmo tempo que se observa a mesma espécie de animais, no caso os macacos, evoluindo desta forma lá num continente, por exemplo, na Ásia, o mesmo acontece na África, na América, na Oceânia. Quem ensinou os macacos? Tem até uma história do 100º macaco, que eu não vou contar aqui, porque todos vocês sabem, se não sabem, é fácil de encontrar. Como as coisas evoluem. É uma teoria de evolução comprovada cientificamente. Então, nós vemos, não somente nos macacos, nós vemos nos cães, nos gatos, nos passarinhos, em todos os reinos também, o vegetal, principalmente o elemental, onde há uma evolução paralela na mesma proporção da nossa evolução como humanos. A evolução dos mundos, ela acontece, não é por acaso. Existe um fator que eu já trago aqui há muito tempo, que é o fator luz. Tudo o que há num planeta, vamos falar aqui da Terra, não vamos falar aqui dos outros planetas, mas tudo o que há na Terra é proveniente da incidência de luz. Claro que tem também gases, tem o ar, tem a água, tem o calor, tem o frio. Mas se nós vamos ver, tudo isso também é produzido pela luz. É a luz que cria tudo que há e depois vai se multiplicando em forma de outros artifícios. E na junção dessas energias, dessas frequências, é que criam as coisas. Por isso os macacos lá da África, da Austrália, da Ásia, da Europa, da América, enfim, de qualquer continente, uma ilha deserta lá no meio do oceano, que não tem contato com nenhum continente, você tem macacos lá, eles conseguem fazer a mesma coisa, porque é a luz que está levando essa consciência. Fica mais fácil compreender, então, como a transformação e a transição da Terra também vai acontecer. A própria ascensão das almas humanas vai acontecer em função deste aumento de luz, a incidência. A partir de 2012, a Terra entrou no cinturão de fótons, aumentou a incidência de luz fotônica. Automaticamente ela já entraria numa era de luz por 2160 anos, como sempre. A diferença é que agora, nesta última entrada em 2012, eu coloquei aqui num vídeo há poucas semanas, a coincidência, e fecha-se um ciclo pleiadiano de 25.920 anos, que é o calendário maia, o ciclo de precessão dos equinócios. Coincide com um ciclo de 4 calendários, que dá 104, 105 mil anos, que também acontece um outro ciclo estelar,
que influencia diretamente aqui o nosso braço de Órion e o nosso planeta, sistema solar, tudo aqui está no braço de Órion. E coincide também com o fechamento de um ciclo de 225 milhões de anos, que é o tempo chamado ciclo galáctico, que é o tempo que a Terra, o sistema solar, dá uma volta completa ao redor da galáxia. E outra coincidência é que, desta vez, nós entramos 1/8 na espiral galáctica. Nós aproximamos mais do Sol central cósmico galáctico. O nosso buraco negro, que de negro eu acho que não tem nada, porque ele é pura luz. É tanta luz que parece um buraco negro. Todos esses ciclos, coincidentemente se fechando agora, eles trazem uma nova onda energética proveniente da luz, que vem através do nosso Sol local. A luz não é mais apenas fotônica, agora é uma luz gama, adamantina. A consistência dela é diferente e ela vai transformar aquilo que era carbono em silício, cristal. Por isso, a nova Terra não haverá mais a deteriorização dos corpos. Simplificando, um corpo não apodrece mais, não se desmancha, não se dissolve, porque ele não será mais carbono. As árvores, os vegetais também não. Por isso, tudo vai mudar. Os humanos ampliam a sua consciência, porque essa luz é consciência, é informação, na proporção que eles precisam dar o salto. Os animais vão também receber essa infusão de luz adamantina e também recebem uma informação na sua consciência antes mais limitada, que também conseguem dar o salto e partir para uma nova etapa. Eu arriscaria aqui a dizer que os animais agora, ao final da transição, que não está longe, terão uma consciência mais ou menos equiparada com os primeiros humanos. Aí tem as teorias que o homem derivou de um animal, do macaco, sei lá, qualquer outro animal. Sim, pode até acontecer isso, porque tudo é evolução. Um animal que mudou a sua forma e de forma animal foi usando uma forma hominal com o passar do tempo, se endireitando, andando só com os pés. E as mãos e os braços, que antes podiam ser também patas ou pernas, se transformaram em braços e mãos. Isso é evolução. Evolução das espécies, evolução do planeta, evolução de consciência, evolução de energia, de frequência, proveniente da luz, que é a informação. A cada dia que passa, nós estamos sentindo como é mais fácil compreender este nosso planeta. Tudo que há nele. E olha que não precisa nem de muito estudo, porque a intuição, a razão, a lógica, a consciência, a informação, ela começa a se amplificar e tudo parece prático, fácil. Aquilo que parecia tão difícil há um ano, agora está simples de entender. Quem está ensinando isso para nós? Obviamente que são as informações que chegam, as canalizações que vêm de consciências superiores, mas já está dentro de nós essa inteligência, essa consciência, essa informação. Ela vem de outros mundos, porque tudo está interligado.
Essa consciência pode vir de planetas, estrelas de quinta, sexta dimensão, a sétima, oitava ou nona, porque na nova Terra a nossa consciência vai ter faixas de frequência de quinta a nona dimensão. As informações, elas transcendem o espaço e o tempo e a distância, porque a luz que vem do nosso Sol local, do nosso Sol pleiadiano, do nosso Sol galáctico, é a mesma luz que vem do nosso Sol central do universo e do cosmos, onde é a fonte. Tudo parte da fonte. Se espalha como sementes ao vento, aqui no caso, pela luz, e vai produzindo resultados, efeitos, criações em todos os recantos dessa infinitude toda. Por isso, dizer que as coisas não vão mudar, que não estão mudando, é realmente olhar pelo buraco da fechadura, mesmo sabendo que a porta está destrancada e tu pode abrir a qualquer momento, escancará-la. E subir a uma montanha, inclusive, ter uma visão mais alargada. Mas tem aquele que prefere ficar nas quatro paredes, tremendo de medo e não querendo fazer nenhum esforço e olhando pelo buraco da fechadura, como se estivesse seguro na sua escuridão. Sim, haverá consciências que não querem aproveitar o momento da expansão, da ascensão. Mas terão outros lugares, outras casas planetárias, ainda de provas e expiações, de terceira dimensão, para se transformar. Ninguém vai ficar para trás. Quando se fala isso, eu já vi pessoas afirmando, ninguém vai ficar para trás, então todos vão ascensionar. Não, ninguém vai ficar para trás. Mas nem todos vão ascensionar agora para um planeta de nível de quinta dimensão, como vai ser a nova Terra. Vão ser levados para planetas condizentes com a sua consciência. Então não vão ficar para trás. Não vão regredir, não vão se transformar num animal, por exemplo. Porque os animais vão substituir as consciências dos hominais. Tudo vai dar o giro. Eu gosto de comparar aqui como o jogo de vôlei. Aliás, eu nunca joguei vôlei na minha vida, mas eu sei que tem uma regra lá que quando eu acho que dá o ponto, parece que é quando dá o ponto. Tem um momento que todos mudam de posição. Nós estamos agora nesse momento de mudar de posições. Todo mundo sobe um degrau nessa escada evolutiva. É muito prático quando colocamos a nossa consciência para funcionar. A razão, a intuição, a lógica. As pessoas dizem, mas não é comprovado cientificamente. Mas quem é a ciência se não é humanos normais descobrindo coisas? Aquilo que não se sabia antes, a partir do momento se passa a saber, então a ciência diz que isso há uma comprovação, porque realmente aconteceu. Mas não significa que aquilo que nós não temos ainda certeza que aconteceu, porque está acontecendo e vai ficar comprovado ali adiante, isso também vai ser ciência. Algumas semanas atrás, uma informação que me chegou dizia que todo o progresso do planeta Terra houve em determinado momento uma semeadura de uma informação nova através da luz. E algumas consciências que estavam prontas para interceptar essa informação, captaram essa informação e transformaram num conhecimento. Aí essa pessoa, esse ser humano que fez isso, foi então o descobridor de uma novidade. Um cientista. O autor de algo novo. Mas podia ter sido uma outra pessoa, só que um captou, outro não. Porque nós somos ainda um pouco
lentos para interpretar certas informações que vêm através da luz. Aquele que estava um pouquinho mais preparado, captou primeiro, recebeu a semente e produziu o fruto. Assim evoluem os mundos. Então agora falando dos macacos, por que lá num continente aquela espécie está usando vamos chamar de ferramentas, obviamente que não são ferramentas, são mecanismos, talvez lá certos tipos de vegetais que eles arrumam, preparam através dos seus dentes, das suas unhas, das suas mãos, e para utilizar para alguma coisa. Tipo, fazer lá uma flechinha para pegar um peixe. Eu vi uns filminhos já, estão aparecendo. Um macaco pegou queria pegar algo que estava dentro de um tubo, mas ele não passava no tubo e o braço não alcançava. E ele queria pegar porque era uma coisa boa, uma coisa gostosa de comer, não sei se era uma banana, se era alguma outra coisa. O que ele fez? Ele olhou ao redor, pegou um pedaço, um galho de árvore e empurrou aquela banana, o tanto que no outro lado ele conseguiu pegar com o braço. Isso é inteligência? Isso é consciência? Antigamente eles não faziam isso, a não ser que fosse ensinado. Agora eles fazem isso automaticamente e ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta. Por quê? Porque essa semente, essa consciência como semente semeada, levada ao vento, e aqui no caso pela luz, ela ficou disponível em todo o planeta. Então todas as espécies daquele tipo de animal estão numa frequência que receberam a informação. Ali também, mais ou menos nessa proporção, é a história, ou deve ser a história do 100º macaco, que também explica isso já há algum tempo. Então as coisas não são simplesmente de agora. Lembrando que a transição planetária começou por volta de 1750 e ela tem uma estimativa de terminar em 3 séculos. Nós estamos no final. Então, dos últimos tempos é que as coisas realmente começaram a ser visíveis. Porque não serviria para nada a espécie animal evoluir e os humanos não. Daqui a pouco os animais passariam à nossa frente. Então nós não saberíamos, porque não entenderíamos como houve esse processo evolutivo. Então as coisas têm que ser na mesma proporção. Quem está no degrau de cima da escada dá o passo para o outro degrau, para aquele que está embaixo dá o passo para o seu degrau para cima também. Senão, daqui a pouco vai dar um tumulto e as coisas podem não ficar bem. As consciências se elevam agora em função desta incidência de luz. A Terra está passando pelo portal da 5ª dimensão. Na 5ª dimensão, alguém já me pediu, perguntou, questionou: vai haver animais na 5ª dimensão? Sim. Vai haver animais, vai haver vegetais, vai haver elementais e vai haver minerais. Numa frequência mais elevada. Numa consciência mais elevada. Proporcional. Na mesma proporção da 3ª dimensão. Obviamente, todos numa frequência superior. Na 5ª dimensão não vai haver provas e expiações. A Terra será um planeta de regeneração. Não vai haver a dor e o sofrimento. Não vai haver o sacrifício de animais. Não vai haver a necessidade de eliminar qualquer coisa que seja, nem que seja um pé de alface. Já expliquei que dentro de algum tempo, agora no final da transição planetária, a humanidade vai aprender a criar
o que precisa sem precisar o sacrifício de um animal, de um vegetal. Nós vamos usar a técnica da replicação, que é usar a luz para transformar através da energia taquiônica em alimentos, produtos, até casas, utensílios, móveis, eletrodomésticos. Nós não vamos se utilizar da natureza, daquilo que está pronto. Nós não vamos agredir nenhuma forma de vida. Vamos poder comer a carne através da replicação da luz. A luz que criou aquele animal, que depois era morto para ser comido. Nós vamos comer a carne sem criar o animal. Nós vamos transformar. O animal vai viver a vida dele, naturalmente. Os animais também vão deixar com o tempo de se alimentar entre si. Lembre-se que o minal, o ser humano, nos primórdios da civilização, também comia outros seres humanos. O canibalismo. Quem que não sabe disso? E olha que não faz tanto tempo assim que terminou isso. Eu não sei nem se terminou. Parece que ainda em algumas regiões remotas do mundo ainda pode existir o canibalismo. Os animais também vão deixar de se comer entre eles. Os animais muito peçonhentos não vão estar na nova terra, porque eles são um problema. Assim como os seres humanos peçonhentos não vão estar na nova terra. Aqueles que não estão prontos no seu caráter, na sua ética, na sua moral, no seu conceito de amor, compaixão e respeito, não vão estar na nova terra. Não estão prontos. Então há essa peneira em todos os reinos, não somente entre os huminais. Esse tempo está muito próximo, porque ele já está acontecendo. Obviamente que não vai ser de um dia para o outro, nós vamos ter um tempinho para finalizar esse processo. Mas nós estamos vivendo os tempos finais da transição planetária. Esta é a geração que vai presenciar o final. Muitos de nós ainda estaremos encarnados no final. Mas mesmo que não estejamos no final, estamos agora já dentro dessa transformação, dessa transição. De uma forma ou de outra, nós já estamos vivendo a oportunidade de tudo isso. Os animais nos acompanham desde sempre. Desde que o hominal começou a existir nesse planeta e depois, com o tempo, recebeu uma alma. Porque bem no princípio, no começo da raça chamada humanoide, ele ainda não tinha uma alma como a nossa hoje, a reencarnação, essa questão de provas e expiações. Ele tinha uma consciência, mas não tinha essa alma como humano. Depois chegou um ponto que ele esteve pronto para receber então essa alma, então aí ele começou a desenvolver a sua consciência, porque a alma é a consciência. A consciência dos vegetais, dos minerais, dos elementais e dos animais é uma outra forma de consciência, é uma consciência em evolução. Existem algumas teorias dentro da espiritualidade, o próprio Kardec falou sobre isso também, os espíritos são criados simples e ignorantes. Sim, olhando por essa evolução dos reinos, sim. Mas não é totalmente assim também, porque tem outras possibilidades, e nós somos uma raça adâmica que viemos já de outros planetas, outros mundos mais elevados. Numa época eu questionei a minha equipe espiritual sobre isso e eles me informaram, que eu até coloquei num áudio há pouco tempo, sobre isso. Os espíritos são oriundos como simples e ignorantes? Não, nem sempre. Tem aquela questão das mônadas, quando os fractais são fracionados, como quebrar
uma bolachinha, um pedaço de pão, foi o exemplo que eu usei. Sempre sobra migalha, e a migalha é tão pequena que não dá para dizer que é um pedaço do pão, um pedaço da bolacha. Então ele é um fractalzinho inferior que não comporta uma alma. Então eles chamam de poeiras estelares. Stardust é o nome, inclusive, que veio na canalização, que depois eu fui ver o que era. É poeira estelar. Stardust é o começo de uma nova energia que vai evoluindo até chegar ao ponto de receber um fractal de alma. Ali sim vem então aquele processo dos espíritos serem criados simples e ignorantes, dentro de uma tal de Gênese, que também tem um livro do Kardec que fala isso. Essa é uma vertente. E é verdade. Mas existem tantas outras possibilidades. Quando nós começamos a entender a mônada, nós entendemos melhor tudo isso. E eu também coloquei muitos artigos já sobre as mônadas. Enfim, hoje trazemos aqui alguma orientação sobre os animais, porque toda hora alguém pergunta: e os animais? Vão fazer a ascensão? Na nova terra, vamos ter animais? Sim, hoje eu deixo aqui então essa explicação, para que não haja necessidade de repetir sempre a mesma resposta, porque são muitas e sempre no mesmo quesito. Espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho do momento que estamos vivendo e daquilo que está para chegar, para vir, porque os momentos são auspiciosos, porque a transformação está quase completa. Falta muito pouco. Vamos confiar, vamos nos preparar também, porque aquele que não está preparado vai fazer o papel da noiva que não acendeu seu candeeiro e o noivo não a encontrou e ela perdeu a chance do matrimônio. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.